2, 6, 18, 54. O que esses números têm em comum? Pessoal, esses números eles fazem parte de uma progressão geométrica, a nossa famosa PG. E se você quer saber o que é uma PG, onde eu uso, como eu resolvo qualquer probleminha com ela, a gente vai te explicar nesse vídeo. Eu sou o Lucas, ela é a Brunella. E nós somos a Tudax. Vamos aprender! Mas afinal de contas, o que é uma PG? Vamos para um exemplo que fica mais fácil. Me fala um número. 2. Vou anotar aqui. 2. Multiplica por 3. 6. Multiplica de novo por 3. 18. Multiplica por 3. 54. 54. E a gente poderia continuar fazendo isso indefinidamente. Isso daqui é uma sequência chamada progressão geométrica. Mas, afinal, qual é a definição? Então, uma progressão geométrica é uma sequência onde um termo a partir do segundo é obtido pela multiplicação entre a razão e o termo anterior. Ou seja, o termo que a gente está querendo é obtido pelo termo anterior multiplicado pela razão da PG. Mas o que é essa razão? Presta atenção aqui na nossa sequência. Olha, o primeiro termo é 2. Quando eu for obter o 6, eu pedi para a Brunella multiplicar por 3. Depois, para obter o 18, eu pedi ela para multiplicar por 3 de novo. Para obter o 54, multiplicar por 3 de novo. Então, a nossa razão é esse número que sempre multiplica um termo para obter um termo novo. Vindo aqui na definição, todo termo novo é a razão, que no nosso caso é 3, multiplicado pelo termo anterior. Por exemplo, 6 é a razão, que é 3, multiplicado pelo termo anterior, que é 2. Pessoal, temos aqui de novo aquela mesma sequenciazinha, 2, 6, 18, 54. Brunella, qual que é o terceiro termo dessa sequência? Então, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, 18. Qual que é o quarto termo? Terceiro, quarto, 54. E qual que é o quinto termo? É só multiplicar o 54 por 3. 3, porque é a razão dessa PG. Se eu precisasse achar o quinto termo, eu multiplicaria por 3, o 54 por 3. Se eu precisasse achar o sexto termo, multiplica por 3 de novo. E assim? E por aí vai. E se eu precisasse do 51º termo? É só ir multiplicando por 3 até chegar lá. Pessoal, se você multiplicar por 3 até chegar lá, dá certo, tá? Só que olha o trabalhão que vai dar. Imagina se alguém pedir para você o 1000º termo. Você vai ficar multiplicando por 3 mil vezes? Pode até fazer, mas não faz sentido. Por isso a gente tem uma equação do termo geral de uma PG. Só que a gente vai explicar para você da onde vem isso, né, Bru? Isso mesmo. O nosso primeiro termo, que a gente vai chamar de A1, é 2. O segundo termo é o primeiro vezes 3, que é a nossa razão, né? Então 2 vezes 3, que vai dar 6. O terceiro termo é o anterior vezes 3. Mas a gente também pode dizer que é o primeiro vezes 3 vezes 3 de novo, ou seja, 3 elevado a 2, né? 3 ao quadrado, isso aí. Isso. O quarto termo, a gente poderia dizer que é o anterior vezes 3, então ficaria 2 vezes 3 ao cubo, né? Exatamente, 2 vezes 3 ao cubo. E aí a gente percebe o seguinte, mostra pra galera. O quinto termo, pessoal, vai acabar sendo 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 a quarta. O que a gente acaba percebendo aqui? O primeiro termo a gente pode escrever como 2 vezes 3, que é a razão, elevado a zero. Ok? O segundo termo é 2 vezes 3, que é a razão, elevado a 1. O terceiro termo, 2 vezes 3 elevado a 2. O quarto termo, 2 vezes 3 elevado a 3. E o quinto, 2 vezes 3 elevado a 4. Então a gente encontra um padrão aqui. É sempre o primeiro termo
vezes a razão elevado a um expoente que é uma unidade menor do que o termo que eu estou procurando, ok? Então, a gente, mantendo essa lógica, a gente consegue achar qualquer termo da PG. Só que, partindo daqui, a gente chega num termo ainda mais geral. Nessa explicação, a gente usou o primeiro termo como base. Só que a gente pode usar qualquer termo, não é, Bru? Qualquer um que a gente conheça. E como é que fica a equação? Fica AN, que é o termo que a gente quer saber, é igual a AX, que é o termo que a gente escolheu, que a gente conhece. Nesse caso, a gente usou o A1, o primeiro termo. Mas poderia usar qualquer um, né? Poderia usar qualquer um que a gente conhece, né? Porque se a gente não conhece, também não faz sentido. Multiplicado pela razão, que nesse caso é 3, elevado à diferença entre o N e o X. No nosso exemplo, eu comecei explicando para vocês, perguntando qual que era o 51º termo. Então vamos usar o A1 como referência, tá? Para eu achar ele, eu vou usar A1 vezes a razão elevado a N, que nesse caso é 51, que é o 50º que eu quero, 51º, menos 1, que é o primeiro termo que eu já sei. Substituindo os valores, como é que vai ficar, Bru? A51 é igual a A1 é 2, A1 né? é 2. A razão é 3, elevado a 50. Então, 2 vezes 3 elevado a 50. É só resolver a conta e você vai achar o resultado. Muito mais rápido, fácil e prático do que multiplicar 51 vezes pelo número 3. Faz a conta, coloca nos comentários quanto que vai dar esse resultado aqui. Pessoal, aqui a gente também tem aquele conceito de progressão finita e infinita. Mas diferente do que a gente viu lá na PA, aqui a gente consegue somar uma progressão geométrica infinita. Que doideira, né? Só que tem uma condição. A gente só consegue somar uma PG infinita se a razão for entre menos 1 e 1, ok? Se for fora disso, ela também vai tender para o infinito, ou para o mais infinito, ou para o menos infinito. Beleza? Mas quando a razão for entre menos 1 e 1, como que a gente soma, Bru? Então, a gente vai fazer o seguinte, isso aí é quando o módulo da razão é menor do que 1. Vai ser sempre um número de módulo menor, certo? E aí, ele vai sempre convergir para o zero, tender a chegar no zero. E se você fizer isso infinitamente, lá no infinito vai ser muito próximo de zero o termo. Isso. E aí a gente dá para somar, que aí fica nessa fórmula aqui, beleza? A soma é A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q, que é a nossa razão. Ótimo. Fora isso, a gente também consegue somar os termos de uma PG finita. Se eu tenho uma PG de 10 termos, um conjunto lá que representa uma progressão geométrica de 10 termos, eu consigo somar todos esses termos. E como que a gente faz? Simples assim, ó. A1, que é o primeiro termo desse conjunto que você está somando, vezes Q, que é a razão, elevado a N, que é o número de termos que você vai somar, dividido por Q menos 1. Simples assim. Lembrando que o Q tem que ser diferente de 1, ok? Se a razão for igual a 1, eu vou acabar dividindo por 0 aqui, e aí vai dar um grande problema pra gente.